Graça e paz a todos. Bom dia. Mais um dia que o Senhor nos dá de presente para aproveitarmos para estar com Ele. Hoje nosso devocional é muito bom. Chama Deus é Fiel. Sempre, né? Vamos ler Números 23:19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Confesso que para mim é um mistério, mas não há como conhecer a Deus intimamente se não passarmos por provações. A fé cresce na dor. As circunstâncias difíceis de nossas vidas tornam-se meios de Ele manifestar-se a nós. E sendo a dor inevitável, o mais sábio é procurar aprender o quanto pudermos para sair melhor do que entramos, de forma que nosso sofrimento não seja em vão. Se dependesse de nós, por certo, fugiríamos das adversidades. Por outro lado, há situações de dor que podem ser evitadas ou prevenidas. Lemos em Provérbios que o tolo sofre mais do que o sábio, por expor-se mais. Em meio ao sofrimento, precisamos aprender que Deus é fiel. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia! Estas são as palavras de alguém que passou por horas muito duras, mas que experimentou a fidelidade de Deus. Na realidade, no dia a dia, nem sempre as situações têm desfechos felizes. Mesmo entre os cristãos, maridos abandonam suas esposas, filhos se drogam, empresários perdem suas firmas e etc. Será que Deus é menos fiel nesses casos? Às vezes, a fidelidade do Senhor não é reconhecida por não recebermos a resposta que gostaríamos. Nossa tendência é duvidarmos dele, ficando amargurado, achando que ele nos deu as costas. Não raramente, Deus mostra sua fidelidade fortalecendo-nos para enfrentar o problema e não nos livrando dele. Em Hebreus 4,16, ele promete: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não sou diferente de ninguém. Naturalmente, preferiria que o Senhor me livrasse da adversidade do que me sustentasse nela. Preciso admitir, porém, que recebi magníficas lições através das prolongadas horas de provações. Há momentos em que ajo confiando em minha própria força. Quando isso acontece, desmorono diante das inúmeras pressões. Finalmente, quando compreendo que preciso depender de Deus e permito que Ele me dê graça e força para superar as dificuldades de minha vida e ministério, consigo sentir paz. Aleluia. Pense nisso. Meus amados, não sei a natureza da provação que você ou alguém da sua família está passando agora, mas estou certo de que, se você deixar que o Senhor use essa tribulação, sua fé na fidelidade do Pai será aprofundada. Ele se revelará de maneira como você nunca imaginou. Espere nele, ele é fiel. Antes de me converter, eu já experimentei essa fidelidade de Deus. Quando eu estava usando crack, eu estava grávida da Kimberly. E eu lembro como se fosse hoje. Eu barriguda, assim, bem, né? Eu parei, assim, na porta, assim, e eu não conhecia Deus, ouvia falar pouco.
Eu falei assim, Deus, não deixa meu filho, né, que eu não sabia o que era ainda, não deixa meu filho pagar pelo que eu estou fazendo. E Deus foi fiel. Naquela hora eu coloquei o meu filho nas mãos do Senhor. Eu entreguei totalmente a Ele. Porque eu não podia confiar em mim. Eu usava droga todos os dias. Então não tinha. Eu tinha que confiar em Deus. E Ele foi fiel. Meus filhos, tanto o Miguelzinho quanto a Kimberly, que foram gerados nesse momento, eles nasceram perfeitos. Saúde, inteligência, como se nunca eu tivesse usado droga. Então, a dependência, a fidelidade de Deus é muito grande. Depois de convertido, eu engravidei de gêmeos e perdi com 4 meses. O meu marido, Miguel, chorou muito e a gente ficou triste. Mas mesmo assim, depois eu fui para o culto e eu lembro que o pastor e a sua esposa foram orar por mim e pelo Miguel, porque eu estava muito abatida, porque tinha acabado de perder, toda aquela situação ali. Eles oraram e o Senhor disse que eu ia ter outro filho. Nos fortaleceu, Ele foi fiel. Se passaram 6 meses desde essa palavra declarada em nossa vida. Assim eu engravidei da Radassa, né? Até eu pedi na oração, Senhor, né? Um filho só aparecer comigo, né? Porque todos os outros 2 parecem com o pai e a família dele. Por favor, uma só, né? E a Radassa veio igualzinha a mim, né? Assim, o rosto, né? Então, assim, Deus é fiel. Às vezes ele não dá aquela resposta que nós gostaríamos, como fala o texto. Antes do Miguel falecer, o Senhor já vinha trabalhando o luto na minha vida. E eu percebi isso. Em 2019, no começo de 2019, eu escutei uma palavra que falava sobre o luto de José, né? E Deus falando do luto dele, né, que está em Gênesis 50, se eu não me engano. E Deus falou muito forte comigo. E depois Deus veio trabalhando. E a gente tem os dons que o Senhor nos dá. E assim Deus foi trabalhando comigo. Até que chegou o dia, né? E aconteceu que o Senhor já estava me preparando. Era a resposta que eu queria? Não. Eu não queria perder meu cônjuge. Mas era a vontade do Senhor, então descansa, Ele é fiel. Então ele me sustenta todos os dias, mesmo com meus defeitos, mesmo com a minha limitação, meus erros, meus pecados, todo dia eu faço. Mesmo aqueles que eu faço, peço perdão, faço de novo, peço perdão, e Ele está ali, fiel. Por quê? O Senhor conhece o nosso coração. Então descansa nele, sabe? Descansa. Ele não mente, ele não tem a luz de variação. Ele não pensa uma coisa agora, daqui 5 segundos muda. Não. Não olhe Deus, o Pai, como se você estivesse olhando o seu Pai. Mas sim um ser acima de todos, né? Então vamos orar. Que o Senhor venha mesmo te mostrar quanto Ele é fiel. Vamos dar um passo de fé e acreditar e crer de todo o seu coração, para que você venha vencer, né? A palavra diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então assim, vamos ter um bom ânimo, mesmo que pareça em volta que tudo está caindo, tudo está desmoronando, tudo está... Creia. Eu falo isso porque eu já passei muitas coisas que parecia que eu nem ia conseguir levantar. Mas o Senhor me sustentou. Estou aqui. Eu já fui internada com depressão, já passei muitas coisas, sabe? Um dia eu vou dar testemunho. E o Senhor me sustentou. Então, não tem palavras para falar, né?
tá bom? Confie e descanse, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra. Oh, Senhor, quanto o Senhor é tão fiel, muito fiel. Seja no não, seja no sim, o Senhor é fiel. Pai, nos ajuda a exercitar essa fé, que essa fé venha crescer. O Senhor disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é tão pequena, nós podemos mover montanhas. Mas nós queremos ir além, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, nos mostra como fazer. Porque o pé de mostarda é enorme, ela é enorme, né? Nos ajuda, Senhor, como pecadores, como pessoas instáveis. Não somos estáveis, instáveis. Nós não conseguimos ser firmes. Nos ajuda. Pela graça sois salvos, né? Não é pela minha força, Senhor. O Senhor escolheu nos amar. Não foi eu que escolhi te amar. O Senhor escolheu nos amar e nos abençoar com toda a sorte de bênção. Obrigada, Senhor, por esse tão tremendo Espírito Santo que o Senhor nos deixou aqui na terra para orar por nós, interceder por nós, morar em nós, fazer mudança em nós. Então, que nós venhamos obedecê-lo, em nome de Jesus. Que vocês tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz da parte minha e de Deus, em nome de Jesus. Até amanhã. Deus abençoe.